Então, como eu estava falando, para recolher essas excretas que são liberadas aí pelo corpo do animal. Então, é de bastante importância. Dessa maneira, o embrião ele vai sobrevivendo aqui dentro com as reservas nutritivas que tem no saco vitelínico, e aí, quando ele está preparado, ele faz um rompimento aí nessa casca e nasce. Aqui ele fala uma curiosidade aí dos órgãos dos sentidos dos répteis. Os répteis, eles têm sim os órgãos do sentido, e esses órgãos são aqueles que são os mesmos que os nossos, permitem eles sentir o gosto, o cheiro das coisas. Os olhos dos répteis, eles possuem pálpebras e tem também uma membrana chamada de nictitante. Essa membrana auxilia na proteção dos olhos também. Eles também possuem glândulas lacrimais que mantêm a superfície dos olhos úmidas. Embora eles não tenham orelhas, como a gente, algumas espécies são capazes de ouvir diversos tipos de sons, porque eles têm um conduto auditivo externo de cada lado da cabeça. E, na sua extremidade interna, eles possuem o tímpano, que se comunica com a orelha média e a interna. Então, tudo isso são os órgãos dos sentidos dos répteis, assim como os nossos. Outro fator bastante importante na adaptação desses animais, dos répteis aí, para o ambiente terrestre é a fecundação interna. Então, nela, o macho introduz os seus espermatozoides na fêmea, através da cloaca. A cloaca é um órgão que vai servir tanto para o sistema digestório quanto para o sistema reprodutor. Então, aqui, ó, ele mostra para gente o acasalamento de crocodilos. Olha o dente para fora. Tá vendo, ó? Aqui o crocodilo, focinho mais fino do que o do jacaré. Então, o macho ele se posiciona sobre a fêmea, esse aqui é o macho. Ele introduz nela um órgão copulador que é chamado de hemipênis, e esse órgão libera os espermatozoides na cloaca da fêmea. A circulação dos répteis ela é dupla, semelhante ainda às dos anfíbios. O sangue impulsionado ele vai pelo coração, ele vai para os pulmões, onde vão acontecer as trocas gasosas, e voltam para o coração novamente, que vai mandar o sangue para todo o corpo. A maioria dos répteis tem o coração com 3 câmaras, ou seja, 2 átrios e um ventrículo, parcialmente dividido por um septo. Então, o coração aí de não crocodiliano. Quem são os não crocodilianos? Os escamados, que são lá lagartos, cobras, lagartixas e tartarugas, jabutis, cágados, têm o coração dessa maneira, sendo dividido por 3 câmaras, 2 átrios, átrio direito e esquerdo, e um ventrículo parcialmente dividido por um septo. Então, neste caso, existe a mistura de sangue oxigenado com o sangue não oxigenado, o sangue arterial e o venoso. Já os crocodilianos, crocodilos e jacarés, eles possuem o coração com 4 câmaras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, totalmente separados. A mistura de sangue no coração, ela não acontece como no caso dos crocodilianos. Mas, fora do coração, em uma comunicação existente aí entre os vasos que saem dele, as artérias aorta e pulmonar podem ainda misturar um pouquinho do sangue. Mas o que é importante sabermos que os não crocodilianos possuem 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo, parcialmente dividido, e os crocodilianos já têm o coração com 4 câmaras, assim como o nosso, 2 átrios e 2 ventrículos. Tudo bem? E aqui, ó, ele faz uma pergunta que é bastante. Quem nunca fez essa pergunta, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma pergunta bastante comum. Sabemos que a galinha é um animal ovíparo, que nasce de um ovo e que também bota ovo ao longo da sua vida. No entanto, evolutivamente, o ovo com casca surgiu com os répteis, muitos milhões de anos atrás, antes da galinha. Então, quem surgiu primeiro foi o ovo, porque os répteis já colocavam ovos. E na escala evolutiva, a galinha, que é uma ave, veio depois dos répteis. Beleza? Bom, os répteis então apresentam um sistema digestório completo, com intestino grosso, que termina em cloaca. A excreção deles também
está bastante adaptada para a redução da perda de água e eles excretam ácido úrico em vez de ureia, que são excretadas aí por nós seres humanos. O ácido úrico ele é uma substância um pouco menos tóxica e que exige menor quantidade de água para sua eliminação. A urina dos répteis, então, também é uma adaptação deles para o ambiente terrestre, já que eles não são mais dependentes da água. E a urina dos répteis ela é pastosa, ou seja, ela tem uma quantidade muito pequena de água, por isso que ela é pastosa dessa maneira. Os répteis são animais ectotérmicos, conhecidos aí popularmente como animais de sangue frio. Por que que eles são chamados de ectotérmico? Porque a temperatura deles vai regular de acordo com o ambiente em que ele está. Se ele está num ambiente mais frio, a temperatura corporal dele é mais baixa. Se ele estiver em um ambiente que a temperatura dele em um ambiente mais quente, a temperatura dele aumenta também. Tudo isso é também uma adaptação dele para o ambiente. Já nós não somos ectotérmicos, somos endotérmicos. Por quê? Nós conseguimos manter a nossa temperatura corporal constante. Então, peixes, anfíbios e répteis são todos ectotérmicos, ou seja, a temperatura deles varia de acordo com a temperatura do ambiente. Nós, mamíferos e aves, somos endotérmicos. Somos conhecidos aí como animais de sangue quente, porque a nossa temperatura, ela se mantém constante. Tudo bem? Eu vou parar aqui e importância ecológica eu falo na próxima aula. Vocês vão começar a fazer parte dos exercícios. Então, de exercícios, vocês farão a página 112, exercício 1, A e B. Na letra B, vocês vão colocar somente as estruturas com as funções, não precisa fazer o desenho. Então, vocês vão fazer só a parte escrita. Então, página 112, 1, A e B, o B sem o desenho. Vai fazer também o exercício 2. Na 114, vai fazer o exercício 5. Desculpa, gente, espirrei aqui. E na página 115, exercício 6 e o 7. Só que o 7 vai fazer somente letra A e B. Então, recapitulando. Página 112, exercício 1 e 2. 114, 5. 115, 6 e 7. Exercício somente A e B. Tá bom? Bons estudos e até segunda, gente!